Começando aqui, então, essa segunda parte, né, onde eu vou falar sobre a licença do N2N. Isso aqui é importante porque, apesar dele ser um sistema gratuito, né, ele não é um sistema aberto. E a licença dele é interessante eu entender os tipos de N2N que eu tenho, vamos chamar assim, né, e como que cada um vai se adequar na sua realidade. Então, o N2N ele usa uma licença que é a licença Apache, Apache 2, né, que é uma licença que ela não é a GPL que geralmente a gente trabalha. Quem usa o Malt, que usa o WordPress, trabalha com o GPL, né? A GPL diz que você é livre para fazer tudo que você quiser, desde que você coloque lá os créditos. Então eu posso pegar o WordPress, eu posso chamar ele de Luiz Press, eu posso mudar o logo dele e tá valendo. É permitido fazer isso. Eu posso pegar o Mautic, fazer o white label dele, não tem nada de errado com isso. O Apache eu não posso fazer isso, né? Uma das questões do N2N, né, é que os autores do N2N têm direito total sobre ele, total, né? No caso do open source, ele tem um dono, né, mas o dono está falando assim, olha, é meu, mas você pode pegar para você e mexer aí, né? Beleza, então não tem problema. Você pode até, inclusive, criar variações disso daí. Um caso que eu acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem, né? É, o MySQL, né? O MySQL ele era open source, depois a Sun comprou o MySQL e fechou ele, depois a Oracle comprou a Sun e fechou mais ainda o MySQL. E lá naquela época, na época da Sun ainda, surgiu o MariaDB. É um MySQL que a comunidade abraçou e falou assim, ó, beleza, então já que você quer o MySQL da Sun, eu vou montar um MySQL do meu jeito, né? E virou o MariaDB que muita gente conhece hoje, né? Então, é muito comum acontecer isso no mundo do open source. Mas com o Apache não pode acontecer isso, tá, gente? Não é permitido mesmo você pegar o N2N e modificar ele. Não, é um sistema deles, né? Da empresa N2N. Então, assim, ele possui o código aberto, você vai no GitHub, você pode ver o código dele, no sentido de você poder auditar e você poder enviar sugestões de modificação. O que é uma sugestão de modificação? No mundo do GitHub, a gente chama de pull request. Então, você monta um novo node, você melhora alguma coisa que você viu tá problemática e você envia para eles esse código, né? Eles podem aceitar ou não. Então, ele é aberto nesse sentido. Ele não é aberto para eu poder baixar o código e dizer que é meu agora, né? Como acontece no GPL. Então, é importante ter essa noção porque ele não pode ser modificado, né? Muitas agências, muitas empresas acabam pegando o WordPress, o Mautic, e modificando ele, né? No caso do N2N, não é possível fazer isso, a licença dele não permite. Você pode criar os seus nodes, né, as suas caixinhas, os seus componentes, você pode criar o seu da sua empresa, não tem problema. Você pode baixar o N2N para você, colocar o seu node e rodar ele para você. O que você não pode fazer é pegar ele, customizar e distribuir para os outros. Isso você não pode fazer, né? Então, você pode customizar para o seu uso próprio, não para uma revenda, não para criar um outro produto em cima dele, né? Então, uma agência, por exemplo, pode ter a versão dela do N2N, não tem problema. Ah, Luiz, eu tenho aqui o meu N2N, ó, eu modifiquei uma coisinha ou outra aqui, isso não pode. O que você pode fazer é adicionar nodes. Ah, eu mudei a cor dele. Não pode. A licença não deixa você mudar a cor dele. Ah, eu criei aqui o node agência B. Perfeitamente, isso pode, tá? Então, é bom saber que tem um limite. Ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a utilizar, né? E você não pode revender ele, né? A licença dele não permite que você tenha algum ganho financeiro com ele. Um ganho financeiro direto. Então, por exemplo, tem ali o custódio que tem uma agência. Ah, Luiz, eu tenho que o Cido, né? Tenho X clientes. Você pode ter o N2N da agência instalado no servidor e criar automação para todos os seus 200 clientes. Isso não tem problema nenhum. O que você não pode fazer é revender isso para o seu cliente. Olha, eu vou cobrar uma mensalidade para poder rodar para vocês no N2N. Isso você não pode fazer, né? Acaba que em algum momento eles vão identificar e pode gerar um problemão para vocês, né? Então entenda que assim, você pode utilizar, você pode, como uma agência, conectar todos os seus clientes nesse mesmo N2N, você montar todos os seus workflows ali, sem problema nenhum, só não pode revender ele. Tem uma exceção que a gente vai ver daqui a pouco.
O Notune, ele tem essa questão do fair code, né? Que hoje, pessoal, o open source domina muitos mercados, né? Você vai para o CMS, é o WordPress. Você vai para o e-mail marketing, por exemplo, tem o Mautic. Você vai para banco de dados, tem o MySQL, Postgre. Então, diversos mercados hoje, o open source, né, celular, tem o Android. Então, mas o open source tem um problema, né, que ele às vezes não se sustenta, né? A pessoa que está ali desenvolvendo do open source, ela acaba não tendo um ganho efetivo, acaba não sendo um trabalho dela. E aí, às vezes, não deslancha, né? Quem aqui nunca utilizou um sisteminha legal e parou, né? Então, a ideia do Fair Code é fazer o quê? É falar assim, ó, eu, Luiz, posso utilizar, o Cido pode utilizar, o Custódio, o Carlos, o Alberto, todos vocês podem utilizar, de graça aí, ó. Mas ele é meu. Ele é meu. Por quê? Porque dá uma garantia a mais para essa pessoa que está desenvolvendo, né, de que o sistema é dele, ele tem aquela propriedade sobre aquele sistema ainda. Ele deixa todo mundo utilizar de boa, mas é dele. Né? Por que acontece isso, pessoal? Porque ele recebe um investimento, ele pode lançar, né, que nem é o caso do Notune, a hospedagem dele mesmo, e ali ele pode financiar todo o desenvolvimento, ele vai ganhar o pão dele, vamos dizer assim, né? E eu também continuo usando normal aqui, não tem problema nenhum, né? O uso perfeito para mim aqui. Então, é um modelo de negócio. Hoje, boa parte dos sistemas bons que vocês usam open source estão aderindo a essa questão do Fair Code, né? Deles serem o dono, para eles poderem receber um investimento, para tomar alguma decisão, né? Mas todo mundo ali é livre para utilizar. Eles conseguem dominar o mercado nesse sentido, né? Ganha também um dinheiro bom vendendo hospedagem, suporte, consultoria, né? E acaba que aí a coisa anda, aí o sistema evolui, né? Então é um modelo de negócio que foi assim aplicado no mundo do open source. Quem é mais puritano com open source não gosta, né? Eu mexo com open source mais de 20 anos, eu não ligo, eu prefiro que seja assim e o sistema seja bom do que ser aquele open source que ele é puritano, GPL, bonito, mas ele parece um sistema dos anos 90, ele funciona como um sistema dos anos 90. E isso não, então, assim, eu prefiro muito mais que a coisa seja boa, independente da licença dela, enquanto eu puder utilizar de graça, tá bom para mim, né? Então, entendam que o N2N é assim, tá? E não é ele, tá, gente? Ele é um dos grandes nessa área, mas diversos outros estão chegando com a mesma abordagem, né? E isso aí é bom, isso aí vai fazer o open source do futuro ser muito mais escalável, né? Ser muito mais vantajoso financeiramente para quem é dono do projeto do que a maioria dos outros sistemas open source, né? Então, é um pouco polêmico, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas no fim das contas é o que vai fazer a coisa funcionar mesmo, né? Quem aqui acompanha o Net2N sabe, né? Eles têm 6 desenvolvedores e é uma atualização por semana às vezes, né? A cada 15 dias, eles trabalham muito rápido. Por quê? Porque eles têm dinheiro, né? Então é um sistema aberto, eu posso lá utilizar gratuitamente, mas eles têm um financiamento deles ali. Tem pessoas que pagam a hospedagem dele, eles receberam dinheiro de investidor para poder aderir mais nesse mercado de integração, uma ferramenta forte open source, né? Então é legal porque você vê que fica mais sério a coisa, né? Entrou dinheiro, fica mais sério, né? Então é um ponto positivo, tá? Da licença dele. E hoje você pode utilizar o N2N de 3 maneiras, né? Eu vou explicar um pouquinho mais aqui para vocês cada uma dessas maneiras aqui, né? Você pode ter uma instância privada. Uma instância privada significa que você pode contratar um servidor, um DigitalOcean, um Linode, pagar lá $10 e rodar ele perfeitamente sem ter gasto com o N2N. Você vai ter um gasto com o servidor, né? $10 por mês lá do servidor. Mas você é livre para ter quantos você quiser. Então, eu tenho 50 N2N, beleza. Desde que você não venda diretamente ele, não tem problema, né? Nesse caso, você é o dono da instalação. Consequentemente, você é o responsável por manter ela também. Saiu uma atualização, é você que tem que fazer a atualização. É você que faz o backup, é você que mantém o sistema funcionando. Então, tem os prós e os contras, né? Mas ele não tem nenhum limite de uso. Se você for pegar o Zapier, o Integromat, né, o Make, eles vão cobrar por task. Ou seja, eu tenho um workflow com 5 componentes
eles vão cobrar por cada um desses 5 componentes. Então, eu tenho lá 10 mil créditos, eu tenho um workflow com 10 componentes, eu vou poder rodar 1000 vezes, né, esses componentes aí, esse workflow. O Unity não tem limite, o limite é a máquina. Então, enquanto a máquina estiver funcionando, você pode criar o workflow, você pode pôr para rodar ele a cada 1 minuto, que não tem problema. Né? Então, isso aí já é uma baita vantagem. Isso aí já abre muitas portas para vocês enxergar que não tem limite a ferramenta. Luiz, eu estou com uma máquina de $10. Olha, gente, $10, a gente tem aqui alguns alunos que rodam com $10, você roda coisa para caramba com ele. Né? E quando vai fazer um upgrade, é um upgrade para 20. Né? Vai ver quanto custa um Integromat, quanto custa um Zapier, para você poder ter esses recursos, né? Muito mais caro. Então, vale esse trabalho, né? Tem que manter, tem que atualizar, mas vale a pena. O ganho financeiro aí é enorme, né? E você vai poder ter o seu endereço customizado também da sua instalação, o que é uma ótima vantagem, né? Para quem trabalha com agência, ou então quem presta serviço, o cliente quer colocar no domínio dele, no site dele. O Malt, que geralmente é um MKT, um Malt, que é um subdomínio assim. Você pode ter o subdomínio N2N. Também vai ter um outro subdomínio para poder receber os webhooks, né, para poder receber informação. E é legal isso daí, porque você vai poder aplicar as suas próprias regras de segurança. Então, tá tudo com você aqui. Tá tudo do seu lado, né? O OpenSearch ele tem essa enorme vantagem de estar tudo aqui do seu lado. Um outro ponto importante do N2N, boa parte das consultorias que eu faço com empresas usam o N2N e também acabam utilizando o Mouse pelo mesmo motivo, por questões de LGPD. Então, Luiz, eu estou processando aqui nota fiscal, estou processando o CPF da pessoa, estou validando algumas informações. Quem está aderindo à LGPD, e é uma lei no nosso país, e para quem trabalha para fora, o mundo já é lei faz tempo, né? Esse tipo de sistema aqui ele é fundamental, porque às vezes você não pode nem trafegar a informação da pessoa para fora. Né? Então, ele pode rodar até mesmo dentro da rede da empresa. A gente atende algumas fintechs e roda dentro da rede dos caras, lá na área de informática deles. Né? Não está na nuvem, às vezes. Né? É claro que tem algumas empresas que vai ter a nuvem privada, né? Mas às vezes está ali mesmo, fisicamente ali junto deles. Né? Então é legal porque tem essa vantagem também. Né? Você pode vender isso como benefício, você pode colocar isso como um grande benefício, né, de controle da informação, né? Você pode criar as regras para pagar ela, tranquilo, né? Então, quem vai fazer uma auditoria aí, né, que eu já fiz algumas aqui junto, né? É um processo tedioso, mas é legal que o N2N ele acaba sempre passando, né? Então, é muito bom vocês terem essa noção, né? Da instância privada dele, a instância que você instala, a self-hosted, tem muita vantagem. Uma outra maneira de você utilizar ele é usar a versão cloud, né? A versão que eles hospedam lá. Isso praticamente financia o projeto, né? Então, você vai lá e simplesmente usa. Eles fazem a manutenção, eles fazem o backup, né? Mas você vai ter um limite. Você contrata um plano. Então, você não vai poder ultrapassar esse plano. Né? Então, às vezes, compensa muito mais você ter o self-hosted por causa de não ter limite do que utilizar a versão SaaS. A versão SaaS é recomendada para quem não conhece nada de servidor e também não está nem um pouco interessado em conhecer. Luiz, não sei, não quero saber, tem errado quem sabe. Vai usar a versão cloud. Então, você simplesmente vai criar um cadastro, vai pagar e vai utilizar. Só. Não tem que se preocupar com mais nada. Zero. A versão privada, lá da licença privada, você sai a atualização e você tem que atualizar, né? Na Promovo Web, lá a gente tem um painel que ajuda você a fazer tudo isso daí, né? Mas ainda assim exige um pequeno conhecimento de alguma coisa, né? Mas aqui não, aqui você ignora totalmente essa parte. Ignora servidor, ignora manutenção, você simplesmente loga lá e usa, né? Então, você vai ter esse N2N gerenciado, né? Você vai pagar uma mensalidade para ele, e você vai adquirindo créditos e consumindo esses créditos, né? A vantagem do N2N em relação aos outros é que ele não cobra por node, ele cobra por workflow. Então, muito bom isso daí. Já é um baita de um ganho você ser cobrado dessa maneira. Né? Então, aquele exemplo do Zapier, né? Eu tenho um workflow com 10 componentes, eu tenho 10 mil créditos. Eu posso rodar 1000 vezes, porque cada um deles vai contar, né? No caso do N2N, não. Se eu tenho 10 mil créditos, eu vou poder rodar os meus workflows 10 mil vezes. Né? Então, é interessante saber que a maneira da cobrança dele é um pouco diferente também.
Então, se você não quer ter nenhum tipo de contato com servidor, VPS, com TI, tem a versão cloud dele que atende bem vocês. Tem também a versão desktop. Então, para quem tem Windows e quem tem Mac, tanto o Mac Intel quanto o Mac M1, ele vai rodar emulado no M1, você pode rodar ele na sua máquina mesmo. Não precisaria nem contratar um servidor VPS, nem contratar o cloud, né? Roda de graça na sua máquina aqui. Deixando ele aberto, ele funciona, né? E é legal para você poder automatizar alguma coisinha local e também para você poder aprender, né? Ele é muito bom nesse sentido. Luiz, eu quero fuçar, eu quero conectar, eu quero bagunçar aqui. Vai na desktop, você baixa ele no seu Windows aí, ó, roda normal. Pode E rodar também no Docker, né? isso, ele roda no Docker pelo self-hosted, né? Pelo privado. Dele roda pelo Ah, Docker. E no local também, né? Na sua máquina rodando Docker, também roda normal ele. Daí ele funciona perfeito. no local também, né? E assim, é legal porque na versão desktop, na versão Docker não dá, porque o Docker ele vai rodar dentro do Docker os comandos daí, né? Dentro do container. Nessa versão desktop, eu posso mandar desligar o Mac, por exemplo. Eu posso mandar desligar alguma coisa, rodar, apagar, limpar a minha pasta downloads. Então, eu posso manipular o meu computador aqui, a minha máquina, o meu PC, e não só um servidor, né? Ou a minha máquina local aqui. Então, Entendi. é interessante, né? Você ter essa... Você pode utilizar, no seu caso, né, o Docker para poder pôr em produção, né? Mas você pode ter essa versão desktop para manipular aqui, para startar o Docker, por exemplo, né? Então, fica legal, né, assim, essa questão dele de ter no Windows e no Mac, né? Para o Linux, eles ainda estão prometendo, né? Ainda não chegou essa questão aqui pro Linux, né? E Entendi. tem essa outra maneira que é o reseller, que é recente, né? Inclusive, hoje a gente é reseller deles, então, pelo Integra API, né, que você faz uma aplicação lá, né? Você entra no site deles e faz pede para poder ser o reseller, eles vão fazer uma série de validações, tudo. Você configura no servidor, eles fazem algumas validações no servidor também, e aí eles autorizam você a revender, né? Então, mas tem que partir, tem que ter a benção deles, né? Então, não é uma coisa que eu posso fazer do nada. Tem uma série de regras, eu não posso competir com eles, eu não posso fazer anúncio aberto, eu não posso usar um monte de coisa. Não, eu posso vender para minha lista, eu posso vender para os meus clientes, eu não posso fazer um trial, eu não posso colocar um formulário de compra no meu site, eu não posso fazer um monte de coisa, né? Mas então, assim, tem umas regrinhas ali, mas já é um começo legal, né? Isso aqui é muito bom para quem tem agência, porque aí sim você pode vender para o seu cliente esse plus, vamos dizer assim, né? Aqui no caso, você vai ter uma instância, você vai ter um end-to-end rodando, né? O Unitune ele é um sistema escalável, né? Ele roda no Docker, ele é escalável quando você usa ele pelo Swarm, não quando você usa ele no Docker Standard, né? E aí, uma instalação, você vai pôr lá quantos clientes você quiser colocar nessa sua instalação, né? E eles não cobram nada, você fica com 100% do que você vender ali. Você não pode vender nem mais barato, nem pelo mesmo preço que eles. No nosso caso aqui, por exemplo, os planos deles começam, acho que, com R$ 120 no site. Então eu tenho que vender um pouco mais caro que o dele, né? É um problema, mas às vezes eu prefiro rodar com você que eu rodar com ele, né? E também o limite, né? Vamos supor, se você rodar o cloud, você vai pagar para alguém, mas vai ter limite. Pelo reseller não tem limite. Então, compensa às vezes pagar para o reseller para usar o Unitune sem limite e você ficar sem a preocupação de manter o servidor, do que você rodar na versão cloud, você continua com a mesma tranquilidade de dormir tranquilo, que tem alguém cuidando para você, mas lá vai ter um limite, né? Então, pode ser que para você o limite seja um problema. E aí ele não se encaixa, né?